Fala pessoal, vou contar para vocês os bastidores do Conecta House, o clube de negócio que movimenta resultados. Esse eco, gente, é porque eu tô dentro da casa. Olha só que espaço maravilhoso que nós vamos ter aqui para eventos. A Conecta House, ela não é um coworking, vai além disso. Normalmente, tá? O coworking, ele subloca as suas salas, né? Sala de reunião, sala de treinamento. Você pode pagar por mês ou pode pagar por hora. Quanto mais horas você utilizar, mais benefícios de desconto por taxa hora você tem. Não é isso que a gente quer. A gente quer ir além disso. Então o clube de negócios, ele tem um formato um pouco diferente, no meu entendimento, mais completo. Por quê? Porque nós temos o interesse que você ganhe dinheiro, que você cresça, que você se desenvolva, que você feche cada vez mais negócios, né? Só aí já dá um grande diferencial. Por quê? Porque você é sócio de um título. E quanto mais esse título valer, para nós aqui como organizadores, também tem suas vantagens, né? Então vou explicar com detalhes tudo isso durante nossa visita aqui. Vem comigo fazer um tour por essa casa, Conecta House, nosso clube de negócios. E vou contar um negócio para vocês, ó. Essa primeira sala aqui vai ficar por último, em outro episódio, porque aqui está um dos segredos da chave de sucesso. Bom, entrando aqui pela porta principal, pessoal, o que nós vamos ter? Nesse ambiente, nós vamos ter uma área de eventos. Então veja que tem uma lareira, né? Nós vamos colocar aí algumas poltronas. Vai ser possível, então, com a lareira funcionando, nós fazermos, né, um queijos e vinhos, uma confraria, vão ter sofás, televisão. É possível montar uma mesa, fazer um jantar aqui com alguns clientes, com alguns prospectos, né, os potenciais clientes. Pensamos em criar aqui uma secretaria, né, um primeiro atendimento, uma pessoa que vai orientar sobre a utilização do espaço, vai receber o seu cliente. Então, se você está na rua, não chegou ainda, seu cliente chegou antes, ou ele precisa aguardar um atendimento que está na frente dele, a nossa secretária aqui já vai orientar, né, o seu cliente a tomar um café, assistir uma TV, já poder fazer uso do espaço como um todo. Nessa área que está reservada aqui, estamos com a intenção de fazer uma sala de reuniões. Ela vai ser toda revitalizada, né, modernizada, para que a gente consiga fazer reuniões, gravar conteúdo, podcast, entre outras coisas. Aqui a gente tem um lavabo e uma sala logo em anexo. Essa sala a gente tem algumas dúvidas de como ela vai funcionar, né? A princípio ela pode ser uma área beauty, né? Então tem um serviço de barbeiro e manicure, ou nós vamos ampliar esse banheiro. Então, ao invés de ser um lavabo, né, de uso unissex, faríamos um masculino e um feminino nessa área aqui. Vamos ver o que a arquiteta está preparando para a gente. Dando sequência aqui para o fundo, nós temos um outro espaço, tem algumas coisas guardadas aqui, que a gente também ainda não sabe muito bem o que vai ser, mas possivelmente um mini mercado para atender em caráter de emergência, né, algumas necessidades aí dos usuários aqui do clube, né? Lá fora nós vamos revitalizar todo esse jardim. É um jardim que vai dar acesso para quem está lá dentro daquela sala que eu disse que é o segredo, né? E aqui por fora nós vamos montar também uma estrutura de área gourmet. Vamos aproveitar essa cozinha, né? Vamos ampliar ela lá para fora. Então vai ser um espaço também para eventos. Olha essa casa como é maravilhosa. Dando sequência aqui para esse corredor, tem um acesso externo que era da piscina. E lá, ó, ao fundo nós temos uma sala onde também vai ter essa sublocação. Então tem vista para o mar, tem vista para a piscina, né? Lá ao fundo nós temos uma área de churrasqueira. Nós precisamos revitalizá-la, mas como vai ter uma nova área gourmet, talvez aquela fique para uma última fase. E aqui vem os quartos, né, que a gente vai chamar de escritórios. Então são 3 suítes onde você pode sublocar a sua sala e utilizar de todo o complexo, todo o ecossistema aqui de networking e treinamentos. Aqui é mais uma sala, né, que a gente pretende também
sublocar. O legal é que ele vai ter esse jardim de inverno aqui à sua disposição, então já compõe muito bem, né, a parte de decoração, uma sala que ficaria bonita aqui, né? Todas elas vão ser equipadas com ar-condicionado, vai ter internet, então é um ambiente amplo e propício para, de fato, fazermos negócios, né, pessoal? Vou explicando aos poucos qual é a dinâmica, qual é a ideia do clube de negócios, né? Mas como eu disse no início, o principal objetivo é fazer você ganhar cada vez mais dinheiro através de conhecimento. Então nós vamos proporcionar palestras, mentorias, treinamentos. Você pode utilizar para isso e fornecer aos seus clientes, né, e potenciais clientes. Então, se você não faz eventos, né, não atrai pessoas, você pode também participar de tudo que a gente faz. Então, nós como instituto, a gente já tem essa função de atrair mais pessoas. Então, eu dou conhecimento e também dou oportunidade de conexões para que mais negócios sejam fechados, né? Então, esse é um dos intuitos aí do Conecta House. Por enquanto, essa aqui é a mesinha, mas esse ambiente aqui, gente, promete demais, né? Cá entre nós, olha como é amplo e bonito. E sabe qual que é a melhor parte, gente? Olha como estamos sendo muito bem aceitos pela sociedade, né? Isso é construção de uma base, né? Então, tudo que nós fizemos ao longo aí desses 2 anos nos trouxe até esse momento. Então, quando a gente convida as pessoas para estarem aqui, para conhecer um espaço, pela confiança que tem em nós, pelos eventos que já participaram, as pessoas sabem que apostar em nós é uma aposta boa, né? Então, nós iniciamos, hoje é dia 13 de janeiro, é uma terça-feira, no dia 5 de janeiro da semana passada, que a gente iniciou a comercialização aqui dos espaços. Gente, de 5 de janeiro até hoje, dia 13, nós já temos 4 associados do clube e 2 pessoas que já alocaram as salas aqui para fazer parte desse hall de sublocação, né? Que querem participar de toda essa dinâmica, de todo esse ecossistema. Então, gente, eu vou soltando aqui aos poucos, acompanhe, já salva aí esse vídeo, já dá um like, já comenta, qualquer dúvida que você tenha em relação ao Instituto Conecta e Cresce, ao Conecta House, ao Clube de Negócios, pode mandar aqui que eu vou adorar responder, tá bom? E o intuito aqui é a gente contar os bastidores. Então, é muito triste, triste não, a palavra correta seria... existe uma preocupação, existe uma ansiedade, né? De você já ter um espaço desse que poderia estar impactando, né, muita gente, mas ainda não estar operacional, né? Você precisar ainda de uma reforma, de um preparo, né? Você convidar as pessoas, muitos acreditam só por esse ideal, só por esse projeto, só por esse sonho. Já tem alguns que precisam pagar para ver, né? Eu gostei, mas eu quero ver tudo isso pronto para daí eu entender se eu quero entrar ou não. Pode ser tarde demais, né? Então, por outro lado, né, cada um precisa tomar suas decisões de uma forma confortável. Então, nós aqui, né, nos bastidores, a gente quer caprichar, a gente quer fazer algo bacana, surreal, que realmente vá mudar, impactar a vida dos outros. Porque a gente entende que impactando a vida dos outros, aí sim que a gente tem sucesso. Então eu não consigo ter sucesso em cima do insucesso do outro, né? Então essa que é uma verdade que a gente tem aqui nos nossos valores, né? Então nós estamos aqui para servir. Enquanto o outro está ganhando, faturando, melhorando, automaticamente eu também estou. Então a ideia do Conecta House é essa, tá? Mas de bastidor não foi fácil. Eu vou contando, né, nos vários vídeos que a gente vai soltar por aqui, como que foi essa decisão, né, de ter esse espaço, né? Então fiquem atentos, já ativa o sininho aí, que essa história é difícil, hein, gente, de vocês pegarem uma empresa no começo, nascendo só de um sonho e se tornando realidade, né? E aqui a gente vai contar em tempo real tudo que está acontecendo. Nossa, um clima de chuva agora, o tempo fechou,
E eu não sei se vocês acreditam em Deus ou não, eu acredito. E o projeto dessa casa aqui, vou contar para vocês. Eu estava passando nessa rua e é uma rua que eu não costumo passar, não faz parte da minha rotina. Eu até não me lembro a última vez que eu passei. E eu faço parte lá do Golf Clube, né? Frequento lá o clube, tem toda quarta-feira eu tenho um jantar, que eu gosto muito de estar lá com os meus companheiros de taco. E um deles, ele tem uma imobiliária. Essa imobiliária, quando eu passo em frente aqui a essa casa, tá a placa da imobiliária. Falei, nossa, cara, que coincidência. E é uma casa, assim, uma localização boa, fácil de estacionar, fácil de ir para o centro, fácil de ir para Gleba Palhano, que é um grande condomínio, que é um grande bairro aqui da cidade de Londrina, fácil para ter acesso à rodovia também, para buscar outras regiões. Então eu falei, nossa, que localização interessante, né? E como esse amigo, né, tem essa imobiliária e a placa estava ali, falei, vou ligar para ele para ver como é que tá o aluguel dessa casa. No dia seguinte eu consegui já fazer a visita e nessa visita eu entrei aqui e falei, nossa, é essa casa. A princípio eu tinha gostado muito e convidei meus sócios a também vir conhecer numa outra oportunidade. Mas já disse que vale a pena, já fiz o meu crivo, já expliquei os meus motivos e por aí vai, depois eu conto para vocês. Mas o interessante é que depois que os meus sócios vieram, a gente decidiu fazer uma proposta, né? Então existia uma pedida, né, no valor do aluguel, etc. A gente olhou muitas readequações para a nossa realidade, alguns investimentos, né, tempo de obra, tudo isso atrapalha o negócio. Então, a nossa ideia era fazer uma proposta para os proprietários, para a imobiliária, para viabilizar o negócio. E antes de vir para cá, para realmente ter esse retorno, né, se isso iria ou não dar certo, eu orei muito para Deus e falei, olha Deus, se for para acontecer, que seja essa, né? Eu não quero procurar, né? A gente estava num momento que não podia perder tempo, então ficar procurando várias casas, demorar para encontrar, é um negócio assim que a gente não estava disposto, sabe? Então eu falei, se for para ser essa, torne isso muito óbvio, eu preciso que pareça ser muito óbvio, né? E se não for para acontecer também, tudo certo, não me mostre uma outra que desvie minha atenção nesse momento. E vou contar depois para você o que foi revelado para mim. Dá um like, comenta, já salva aí, encaminha esse conteúdo para mais pessoas. Por quê? Porque eu vou contar aqui os bastidores, né, de uma empresa que está nascendo, de um local, né, uma tomada de decisão muito difícil, né, você sair de uma posição confortável, não tem custo fixo, não tem preocupação com funcionário. Depois até vou revelar um segredo aí que a gente andou comentando aqui internamente, né? Então ajudem a gente, porque esse material é muito rico, né? Você saber etapa por etapa como foi, como está sendo e como vai ser essa dinâmica, né? De uma empresa sendo aberta, um passo, né? Que pode... Sempre aquela dúvida, né? Será que estou dando um passo maior que a perna? Será que é o grande momento? Para que se preocupar? Tá tão tranquilo, tão confortável, né? Depois eu vou mostrar todos esses bastidores, né? Qual foi a tomada de decisão. Mas como eu estava falando para vocês, eu pedi essa revelação para Deus para ver se Ele tornava isso muito claro e óbvio, né? Que é o que eu precisava naquele momento. E pasmem, na hora que, né, nós fizemos a nossa proposta foi ajustada, mas foi aceita em sua grande maioria do que a gente colocou. Então a gente conseguiu aquilo que era para nós mesmo. E eu tenho dois sócios, um deles particularmente entende muito bem dessa área da construção civil, do mercado imobiliário como um todo, né? E ele falou que realmente é um achado em relação ao modelo de contrato que a gente está conseguindo. E depois, né, a gente acabou conhecendo
o filho da proprietária aqui da casa, que é quem está à frente aqui, e negociando conosco, uma pessoa muito boa, pelo menos até o momento, assim, sempre nos ajudando bastante. Então a gente está muito feliz realmente de estar iniciando esse projeto, e é um projeto que de fato a gente não precisava. É um projeto para a sociedade, é um projeto para a comunidade londrinense, é um projeto para impactar a vida do empreendedor, do empresário, né? Eu quero que daqui um ano eu esteja vendo esse vídeo de novo e falando, gente, olha só, lá há um ano atrás era um sonho, uma expectativa, não fazíamos nem ideia, né, se isso daria certo em algum momento ou não, e espero que daqui a um ano eu esteja colhendo bons frutos juntos com todos que acreditaram e injetaram energia aqui nesse projeto, né? Então, me coloque aqui, qual é a dúvida que vocês têm em relação ao que a gente está passando? Você já passou por isso, né? Teve algum momento que você pensou em fazer esse movimento e alguma coisa te travou, você deu um passo para trás, né? Muitas dúvidas passaram por nossa cabeça. Tivemos muitos momentos que a gente quis dar um passo para trás. Em alguns momentos, em outras situações, né? Uma outra casa que a gente visitou, depois eu vou contar isso para vocês, que a gente estava quase batendo o martelo e alguma coisa fez a gente recuar. Então tem sinais, né, que realmente são significativos, né? E nem sempre a gente vai acertar, não tem jeito, mas deixar na mão de Deus aí que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gente, olha essa rua aqui, agora ó, 18 horas, 18h10, vazio. Então a gente que faz muito evento, recebe muitos clientes, mesmo depois do horário, isso é muito bom, né? É uma dor você não ter onde estacionar, aquela coisa, né? À noite principalmente. Então aqui tem essa vantagem, top, né?